Eu, por minha experiência de vida e por aquilo que eu leio na palavra de Deus, eu estou convencido de todo o meu coração que Deus cuida de nós quando nós cuidamos da vontade de Deus e de nosso chamado. Mas tem várias atitudes nossas que podem manchar ou até mesmo estragar esse processo todo. Então vem aí alguns conselhos meus para você que tem um chamado missionário. Primeiro, saiba do seu chamado. Seja convencidos que Deus te chamou mesmo e que as boas obras que Ele preparou para a sua vida são obras em missões. Você tem que ter esta confiança. Uma vez que você tem essa confiança, nem pense em fazer outra coisa. Tem muito missionário, muito jocumeiro que tem coração dividido. Ele num lado, ele quer fazer missões e ele faz uma tentativa de missões. Mas no outro lado, ele sempre tem um escape pronto, né? Se não der certo, aí eu vou fazer aquela outra coisa. Se você tiver esta atitude, não vão fluir suas finanças e na hora do aperto, quando a coisa fica difícil, você vai cair fora e no fim você não vai parecer a todo mundo que Deus falhou, mas na verdade você falhou nas suas atitudes. Você é como a pessoa lá em Tiago que é impelido por todo vento de circunstâncias. Então, primeiro, saiba do seu chamado. Segundo, faça um compromisso com Deus pelo resto da sua vida. Terceira coisa, renuncia todo amor ao dinheiro. Eu já vi missionários que tinham o que precisava, mas eles queriam mais e deixaram isso ir tomando conta do coração e eventualmente eles trocaram a esperança fundamentada na vontade de Deus para correr atrás de uma esperança fundamentada em vitórias a curto prazo neste mundo. Então trocaram o chamado por dinheiro mesmo, ou por segurança ou por outra coisa parecida. Então, saiba seu chamado, tenha um compromisso com esse chamado, você vai fazer, não importa as circunstâncias. Terceiro, limpe seu coração, pela graça de Deus, limpe seu coração de amor ao dinheiro. Outro conselho, saiba quanto é o suficiente. E eu não estou falando aqui de você gerar na sua imaginação um estilo de vida que traz todo o prazer e conforto que você deseja. Se você pensar nesses termos daquilo que você deseja e você está pensando em conforto e está pensando em prazer, não vai dar certo. Pensa naquilo que você precisa para poder cumprir o chamado que Deus te dá. Quando você está focado nisso, Deus vai adicionar outras coisas de uma maneira até surpreendente muitas vezes. Jocumeiro, às vezes, uma semana ele vive igual rico, outra semana ele vive entre os pobres da terra, tanto faz, né? Nós queremos ter as passagens que precisamos para chegar nos lugares, nós precisamos dos equipamentos que precisamos para poder cumprir o ministério que Deus nos chamou para fazer, precisamos de alimento, de roupa, dessas necessidades básicas. E você devia sentar e saber exatamente quanto você está pedindo a Deus. Porque quando é só aberto, nunca é o suficiente, né? Deus pode suprir, mas você deseja mais. Você não sabe onde você fala, tá bom, Senhor, te agradeço, supriu o que eu preciso para cumprir meu chamado. Tenha na sua mente este quanto, porque vai te ajudar muito também em falar com pessoas. Você vai descobrir que ao longo do caminho vai ter pessoas que gostam do seu ministério e vão te perguntar quanto é que você precisa. Se você não sabe, soa mal, porque eles pensam que você está querendo ficar rico sendo missionário.
Se você sabe e é uma quantia modesta e você tem uma resposta, melhora muito suas chances em ganhar aquela pessoa como um dos seus mantenedores, né? Então, saiba o seu chamado, tenha um compromisso, purifique, permita o Senhor purificar seu coração de amor ao dinheiro, saiba quanto é o suficiente para você. Se você colocar no mínimo, Deus cuida daquilo que sobra. Mas se você colocar todos os seus desejos, tem algo errado que a coisa não flui. Outro conselho é saber onde você encaixa no grande esquema de Deus. Porque na Bíblia tem 4 categorias de sustento. É dependentes que não podem cuidar de si mesmos. Isso é sempre mais ou menos a metade da humanidade, pelo menos. Porque crianças, pessoas com debilidade mental, idosos, etc. Pessoas que não conseguem cuidar de si mesmo e nós devemos cuidar deles como igreja e como sociedade. Segunda categoria, as pessoas que produzem bens e serviços e por isso são pagos. Então você tem a pessoa que trabalha numa fábrica, lojista, todas as profissões que a gente pensa como uma profissão mesmo, né? Então o médico, ele presta atendimento e ele é pago por isso. Nessa categoria de produtores de bens e serviços encaixam os pastores de igrejas locais. Eles produzem um serviço para um certo grupo de pessoas e por isso eles são pagos e tá bom, tá ótimo, né? Mas tem uma terceira categoria, que é a categoria de maná, né? Milagres mesmo. Nós vemos o povo de Israel andando 40 anos no deserto e eles não tinham condições de produzir nada e Deus cuidava deles por milagre mesmo. Mas note comigo que isso foi por um tempo determinado. Na vida do profeta, se não me engano foi Eliseu, né? Ele estava no deserto e Deus trouxe comida para ele através dos corvos. Isso funcionou por um período. Quase todos os jocumeiros vão ter um período na vida e quem sabe vai ter um período e depois vai ter outros. Onde vai ser por milagre o suprimento de Deus por você. E nós podemos lançar mão nessa categoria, onde Deus supre sobrenaturalmente. E a maioria de nós temos grandes histórias sobre isso. Mas tem uma quarta categoria. Por que a quarta categoria? Porque Deus valoriza relacionamento. Toda a realidade é diferente porque Deus não é ditador. Deus é família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O universo é fundamentado sobre esta realidade. Então, em nossas vidas como missionários, Deus está muito interessado em nos ligar com uma rede de apoio espiritual, apoio de intercessão, apoio de amizade e também de generosidade. Deus podia te sustentar o resto da vida sem você ter uma equipe de mantenedores? Claro que ele podia, mas não é geralmente o que ele faz. O que ele faz é ele traz pessoas que gostam do seu ministério, que gostam da sua pessoa, e eles vão se agregando a você. Qual é a sua parte? Sua parte é comunicar com eles, porque relacionamento não existe onde não tem comunicação. E quando Deus forma uma equipe assim, aí seu sustento se torna talvez um pouco menos sobrenatural, mas se torna mais relacional, mais arraigado na realidade do universo, né? Que é baseado em família, que Deus é família. Então, você tem os dependentes, você tem os produtores de bens e serviços, você tem sustento sobrenatural e você tem os enviados.
É essa equipe sua que forma em torno da sua pessoa, da sua família e do seu ministério e te envia. Pode ser igreja local, pode ser pessoas físicas, mas essa equipe que forma é altamente relacional e eles te enviam para o campo. Então você tem que entender que um mendigo na rua, ele não tem ele não é legítimo a não ser que ele seja um dependente que não pode cuidar de si mesmo. Mas você não é esse mendigo. A grande comissão é para toda a igreja, não é só para os missionários. Sua vida representa uma oportunidade para pessoas te enviar e assim cumprir uma parte da responsabilidade deles diante de Deus. Você se torna oportunidade para os outros obedecer a Deus. A maioria dos jocumeiros vão viver a maior parte da sua vida na quarta categoria, os enviados. Outra coisa que temos que notar aqui. Nós devemos saber onde encaixamos no esquema total da igreja. Em Atos 13, eles estavam ministrando a Deus. Parece que era algum tipo de reunião especial, porque tinha pessoas de outras partes do mundo, não somente de Antioquia, reunidos lá. E estavam ministrando ao Senhor, e o Senhor falou, e de separar Saulo e Barnabé. Era antes do nome de Paulo ser mudado a Paulo, né? Chamava ele de Saulo. Para a obra que eu confio neles para fazer. Você nota, ele não separou de comunhão, não separou do corpo, mas ele separou em termos da função de Saulo e Barnabé. Parece que eles precisavam de estar aqui e ter uma certa autonomia, uma certa liberdade, seria a palavra bíblica, para poder desenvolver o trabalho que Deus queria que desenvolvesse. Aí que começou. Mas isso desenvolveu através da história da igreja nas ordens, os jesuítas, os franciscanos, etc, etc, tem muitos. E as paróquias. Agora, quando aconteceu a reforma no norte da Europa, com Lutero e os outros, nós trouxemos conosco somente a paróquia. Então, a gente tinha a forma de uma igreja local, mas só isso. E por 300 anos, os protestantes não fizeram quase nada em missões. E aí levantou um rapaz na Inglaterra e ele começou a promover a ideia de formar agências missionárias. O nome técnico por isso é modalidade de igreja local, sodalidade, as ordens, né? Aquilo que foi formado lá em Atos 13 com Saulo e Barnabé. E a igreja protestante só tinha modalidade, só tinha as paróquias. Aí esse rapaz começou a agitar em Londres, a denominação dele acabou formando uma junta missionária, uma sodalidade, mandou ele para a Índia. O nome dele é William Carey. Ele é o pai de missões protestantes. Isso aconteceu quase 300 anos depois da reforma. E a grande diferença foi esse ajuste na organização do corpo de Cristo, de desenvolver a outra estrutura redentora de Deus, não só a paróquia, mas também a sodalidade, o que a gente geralmente chama de agência, né? Desde então nós temos coberto a terra com nossos missionários. Literalmente tem crentes protestantes em todos os países do mundo agora. E isso por um ajuste na estrutura, né? Agora, isso não é entendido em todo lugar, então você vai sempre encontrar pessoas que acham que você é para-eclesiástico ou algum outro termo que indica algo não legítimo, né? Mas eu te digo, o corpo de Cristo é aleijado quando ele só tem a igreja local. E não tem, historicamente, um movimento em missões transculturais bem sucedido, liderado por modalidades, por igrejas locais. Onde vingou, onde foi um sucesso,
onde até modalidades, igrejas locais foram multiplicadas, onde o fruto permaneceu, sempre a frente foi tomado por sodalidades. Então, seu ministério na Jocum é legítimo. A estrutura que usamos é bíblica. Então, você devia saber isso para ter certeza e confiança naquilo que você faz. Outra coisa, você devia estar totalmente convencido que aquilo que você faz com diligência vale a pena ser feito e merece ser sustentado. Se você é um jocumeiro preguiçoso, indisciplinado, você está buscando sempre uma brecha onde você se encaixa sem ter que trabalhar muito, onde ninguém cobra de você, você vai permanentemente ter problemas de sustento. Você tem que se engajar em algo que vale a pena ser feito e fazê-lo com diligência, com todo o seu coração. Isso vai fazer uma enorme diferença nas suas finanças. Finalmente, só deixe-me dizer, Deus prometeu. Jesus disse, se nós cuidarmos em primeiro lugar da sua justiça e do reino dele, ele suprirá todas as outras coisas. No fim das contas, você vai ter sua equipe, você vai desenvolver seus relacionamentos, vai fazer suas comunicações, mas no fim das contas, quem promete cuidar de você é o Senhor mesmo. E eu e Pamela viemos para o Brasil, eu tinha $6 no bolso, porque eu obedeci a Deus e paguei meus dízimos para o líder na Colômbia na época, deixou $6 no meu bolso. Passar de ida só. E nós desembarcamos aqui no Brasil, sem falar a língua, sem ter um amigo. E nós tínhamos só uma igreja que tinha prometido nos mandar $50 por mês, que era na época meio salário mínimo. E Deus cuidou. Ele cuidará de você também. Agora presta atenção, cuida dos seus relacionamentos, seja generoso. É outra coisa que eu não mencionei, mas jocumeiro que fecha a mão com os outros não é inteligência, não. Porque indica uma avareza. A avareza é idolatria. Isso tranca as finanças. Então, seja generoso e confie em Deus. Porque, no último análise, é Ele que prometeu cuidar de você, se você cuidar dos negócios dele.